Você já parou para pensar por que o sistema tem tanto pavor da informação livre? Para entender a guerra pelo controle da sua mente hoje, você não precisa olhar para o Vale do Silício ou para Brasília. Você precisa voltar no tempo, para o ano de 1440, e olhar para a invenção que aterrorizou as elites da época: a prensa de Johannes Gutenberg. A história humana é marcada por um padrão claro: quem controla o que pode ser dito, controla a sociedade. Antes da invenção de Gutenberg, a informação era a propriedade privada mais cara e exclusiva do mundo. Os livros eram copiados à mão, letra por monges trancados em mosteiros. O processo levava meses. O custo era incalculável. O que isso significava na prática? O controle absoluto. A igreja e a nobreza europeia decidiam o que era ciência, o que era filosofia e qual era a vontade divina. O povo não tinha acesso ao texto bruto, a população apenas ouvia o resumo oficial, mastigado e filtrado, que o clero e os senhores feudais permitiam que chegasse aos seus ouvidos. A ignorância das massas era o alicerce do poder da elite. Mas então, a tecnologia rompeu o cerco. Gutenberg aperfeiçoou a prensa de tipos móveis e aniquilou a barreira do custo e do tempo. De repente, a informação se tornou rápida, barata e, o mais perigoso de tudo para o sistema, descentralizada. Ideias começaram a circular pelas ruas da Europa, passando de mão em mão, sem o carimbo de aprovação do rei ou do bispo. Pela primeira vez na história, o cidadão comum podia ler o documento original e tirar a sua própria conclusão. O intermediário havia sido eliminado, mas os poderosos nunca aceitam perder o controle. Desde a elite que crucificou Jesus há mais de 2000 anos, até ministros como Alexandre de Moraes nos dias de hoje, o sistema não tolera que o povo tenha autonomia. Eles não suportam a liberdade do cidadão comum de publicar uma opinião, ou mesmo de ter o direito de ler e ouvir informações não filtradas nas redes sociais. Não é à toa que chegamos ao ponto extremo de ver o uso de VPN ser criminalizado no Brasil apenas para impedir a população de acessar o X, o antigo Twitter. A prensa mecânica de Gutenberg, criada em 1440, acabou dando origem à imprensa que conhecemos hoje, e isso gerou pânico total na elite que dominava o mundo daquela época. Hoje, vivemos uma ironia assustadora. A grande imprensa, que nasceu exatamente dessa quebra de monopólio, se tornou parte da própria elite poderosa que exige a criminalização e a censura da opinião popular. Mas voltemos ao século XV. Qual foi a justificativa dos poderosos daquela época para tentar destruir as prensas e censurar os livros? Eles jamais admitiriam que o motivo real era o medo de perder o poder. A desculpa usada, como sempre, foi puramente proteger a moral. O discurso oficial era cínico e paternalista. Eles diziam: o povo simples não tem preparo intelectual para interpretar esses textos. Se eles lerem por conta própria, serão corrompidos pela heresia e pela desinformação. Precisamos censurar os livros para proteger a alma da população. A elite tratava a tecnologia de impressão da mesma forma que os governos e as corporações de hoje tratam a internet livre e as inteligências artificiais sem filtros, como uma ameaça à ordem que precisa ser domesticada por pessoas que se julgam mais iluminadas que o resto da humanidade. Mas para tentar colocar o gênio de volta na garrafa, o sistema criou a máquina de censura mais brutal da história ocidental, o Index Librorum Prohibitorum, ou o Índice de Livros Proibidos. Era o algoritmo do século XVI, uma lista oficial ditando o que o povo não tinha permissão para ler. Se um autor publicasse fatos, descobertas científicas como as de Galileu, ou críticas que não estivessem alinhadas com a narrativa permitida, o livro ia para o índex e era queimado em praça pública. A punição para quem ousasse ler a verdade sem filtro era a fogueira, a prisão ou o exílio. Era a cultura do cancelamento na sua forma mais física e letal. No entanto, a história deixa uma lição clara: a censura sempre fracassa quando o povo descobre o gosto da verdade bruta. Apesar de toda a força do Estado e das fogueiras da Inquisição, a prensa de Gutenberg alimentou o Renascimento, a Revolução Científica e derrubou impérios. Hoje, vemos os mesmos censores usando as mesmas desculpas de proteger a moral e a democracia, tentando engessar algoritmos e ditar o que você pode ou não ler. Eles mudaram a fogueira pelo bloqueio digital, mas o pavor profundo que eles sentem de um indivíduo livre, soberano e capaz de pensar por conta própria continua sendo rigorosamente o mesmo de 500 anos.